Eu já comentei meio por alto o caso do Márcio Smelling algumas vezes aqui no canal, afinal não é de hoje que esse papo de assédio envolvendo o nome dele ganhou espaço em alguns noticiários, porém, sem a menor dúvida, foi dessa vez através da reportagem do João Batista Júnior, pela Piauí, que o caso realmente ganhou assim uma proporção muito maior. Isso porque anteriormente a gente não tinha muitos detalhes sobre o caso, a gente não sabia exatamente quais eram as pessoas envolvidas. A gente sabia que a Dani Calabresa era uma das vítimas, mas não sabia de muita coisa além disso. E inclusive ficava até a dúvida sobre o tipo de assédio que tinha rolado. No começo parecia que tinha sido assédio sexual, mas depois ficou meio dúbio se na verdade o assédio teria sido moral. Enfim, o assunto era comentado, mas sem tanta convicção. Só que agora o caso é completamente diferente. Essa matéria da Piauí traz vários detalhes, não deixa a menor dúvida de que rolou assédio sexual, e bem pesado, na verdade. Tem até quem considere que foi estupro, não foi nem assédio sexual, que passou desse ponto. E não foi só com a Dani Calabresa, segundo a matéria foi com pelo menos 12 pessoas. Nem todas vítimas de assédio sexual, mas várias delas sim. Outras foi só assédio moral, outras foi assédio moral e sexual. E assim, quem acompanha o canal sabe que eu sempre sou a favor da presunção de inocência, né? Então, a gente não pode sair por aí condenando os outros sem provas. Mas esse caso aqui do Márcio Smelling, por mais que ainda não tenha sido totalmente resolvido na justiça, pra mim já tá bem claro. Primeiro porque são muitas testemunhas. Muitas. E também muitas vítimas. Porém, o que, ao meu ver, deixou ainda mais claro que essa história é real, que de fato tudo isso aconteceu, foi o posicionamento do próprio Márcio Smelling e da Rede Globo. Em um trecho da matéria da Piauí, que eu recomendo que vocês leiam na íntegra, eu não vou ler toda ela aqui porque é bem extensa, mas enfim, se vocês quiserem entender toda a história, vai lá e lê a matéria completa. Enfim, nesse trecho aqui, ela nos traz uma parte da primeira explicação do Smelling sobre tudo isso. No mesmo dia, Smelling publicou um longo texto em sua conta no Twitter, começava dizendo que afirmar "sou inocente" ou "vou provar na justiça" equivalia a repetir o bordão de todos os acusados e soaria falso. Mas preciso falar e com o tempo mostrar minha sinceridade no que vou dizer aqui. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Depois de dizer-se orgulhoso da mudança que imprimiu nos programas humorísticos da Globo, usando o humor como um instrumento contra o preconceito, admitiu: mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim. Erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E terminou seu raciocínio com o principal. Queria muito falar sobre isso, mas diante de acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar. E eu lembro que eu li na época essa retratação, eu nem sei se eu posso chamar dessa forma, eu não sei como chamar isso, porque pra mim foi mais uma confissão do que qualquer outra coisa. Se a intenção dele não era soar culpado, ele falhou miseravelmente. O cara basicamente assumiu que ele fez alguma merda, né? E mesmo que eu tente lutar aí pela causa feminista, eu ainda combato o machismo dentro de mim, então ele foi machista de alguma forma. Cara, deu pra ver que ele não tinha nenhuma convicção na hora de negar o que estava sendo dito sobre ele. E depois, quando ele foi mais pressionado, ele até negou, mas é difícil acreditar que tem alguma verdade, visto que ele deu, várias voltas. Assim, em nenhum momento pareceu que era um inocente falando, tentando se defender das acusações. Inclusive, em outros relatos, ele admite que ele já traiu várias vezes a mulher dele. Ele admite que cometeu alguns erros como homem, o que foi um completo ultraje. Várias pessoas pegaram essa frase e rechaçaram, porque não. Ele não cometeu esses erros porque ele é homem, né? Ele tenta coletivizar essa culpa. Não, eu sou homem, então eu errei. Não, você não errou porque você é homem, você errou porque você é um babaca. Simplesmente assim, você é um assediador. Ao contrário do que a tua militância tenta emplacar, isso não é normal entre os homens. Também não é aceitável. Não é uma coisa que, acontece. E a postura da Globo diante desse episódio, inicialmente foi jogar panos quentes em tudo. A emissora demitiu o humorista pouco tempo depois que essas polêmicas começaram a aparecer.
mas ela emitiu a seguinte nota: a Globo e Márcio Smelling, em comum acordo, encerram a parceria de 17 anos de sucesso. O artista, que deu importante contribuição para a renovação do humor nas diversas plataformas da empresa, estava de licença desde março para acompanhar o tratamento de saúde de sua filha no exterior. Como todos sabem, a Globo tem tomado uma série de iniciativas para se preparar para os desafios do futuro e, com isso, adotado novas dinâmicas de parceria com atores e criadores em suas múltiplas plataformas. Os conteúdos de humor, assim como os de dramaturgia diária e semanal, continuam sob a liderança de Silvio de Abreu, diretor de dramaturgia da Globo. Então, basicamente, eles tentaram fazer parecer que foi uma coisa normal, que não teve nada de polêmico, que simplesmente o cara estava afastado, cuidando das coisas deles, eles já estavam pensando em algumas renovações e o Márcio acabou ficando de fora dos planos. Não falaram sobre o assédio, não entraram em nenhuma polêmica. E na matéria da Piauí a gente viu que esse caso já estava sendo tratado nos bastidores. Inclusive, num primeiro momento, a resolução proposta pela emissora, sei lá, pelas pessoas que cuidavam do tal do compliance, foi recomendar terapia pro Márcios. E, obviamente, a Dani Calabresa achou isso um absurdo, né? O cara palpa ela, fica chamando de gostosa, joga contra a parede, coloca o pau pra fora, esfrega nela, fica dando em cima, fica tentando boicotar ela dentro da emissora e simplesmente, acho que ele precisa de terapia. É isso. Solucionamos o problema. Enfim, a Piauí tentou entrar em contato com o Márcios e aí ele só forneceu mais uma nota e pediu para que fosse publicada, que foi essa daqui. Quando recebi as perguntas da revista Piauí, percebi que a sentença já estava dada. Então, nada que eu diga sobre fatos distorcidos ou cenas que jamais ocorreram vai mudar esse perfil construído de abusador quase psicopata. Qualquer pessoa que tenha convivido comigo sabe que eu jamais cometeria algum ato de violência e que nunca forcei ninguém a nada. Mas parece que o único objetivo está sendo bem sucedido, a minha condenação na opinião pública. Quero pedir desculpas a pessoas que eu magoei, mas sequer tive o direito de saber quem são elas. O mundo mudou, comportamentos antes naturais estão sendo revistos, e todos precisamos aceitar as consequências de nossos excessos. Venho há 1 ano trabalhando esse entendimento e estou disposto a assumir qualquer erro ou dano que tenha causado, mas é preciso que a conversa seja transparente, sem omissões, mentiras ou distorções sobre as relações. É o que vou buscar. Justiça. Então vocês podem ver que, mais uma vez, ele nega, mas não tanto assim, porque ele fala, né? Precisamos aceitar as consequências de nossos excessos. Como assim? Que excessos? O mundo mudou e comportamentos antinaturais estão sendo revistos. Que comportamentos? Então, ele se excedeu em algum ponto e coisas que eram naturais, agora as pessoas estão problematizando? Justamente as pessoas dessa causa que ele tanto defende? As feministas estão problematizando assédio? Então ele realmente praticou assédio, só que não foi no nível que está sendo relatado? Foi um assédio mais leve, que antes era normal, porém agora está sendo problematizado? Então ele teve alguns excessos, mas nada demais? E principalmente eu me pergunto por que todas essas pessoas querem assassinar a reputação do cara também, né? Porque o que ele fez então para tanta gente ter esse ódio, sendo que claramente as pessoas não têm muito a ganhar com isso, tá todo mundo com medo, tanto é que a maior parte das pessoas preferiu se manter em sigilo. Cara, tá mais do que óbvio que essa galera não quer comprar briga com a Globo. Eles não querem provocar o diretor do núcleo de humor, inclusive é por isso que ele tinha todo esse poder, né? Então, pra mim não tá colando, Márcios. Foi mal, mas pede desculpa, daí fala que comete excessos, fala que traiu várias vezes a mulher, o que significa que pelo jeito tá praticamente admitindo que realmente tinha um comportamento complicado aí, do ponto de vista sexual, não conseguia controlar o meninão, né? E como se as palavras do Smelling já não fossem suficientemente comprometedoras, a gente ainda tem, obviamente, todos os depoimentos das vítimas, várias testemunhas, e especialmente a gente tem o silêncio da Globo, que está evitando de todas as formas se posicionar sobre isso, não está querendo entrar em polêmicas, e eu acho bem difícil de acreditar que a Globo evitaria o assunto de todas as formas se não passasse de uma grande mentira. Sei lá, eu acho que a Globo tem poder suficiente para conseguir fazer uma bela de uma matéria investigativa mostrando que está sendo vítima de calúnia, ou que um dos seus diretores está sendo vítima de calúnia. Mas não parece que esse é o caso, não parece que essa é a posição da Globo, parece que eles sabem que sim, tem coisa errada nessa história, então no momento eles estão pensando só na contenção de danos. E
todo esse episódio do Márcio Smelling é só mais uma grande demonstração da hipocrisia dos justiceiros sociais, da militância progressista, dessa galera que adora sinalizar virtude, mas que na verdade tem um monte de podres embaixo do tapete. Tá mais claro do que nunca que no fim das contas é tudo por interesse. É tudo para pagar de bonzinho e conseguir dinheiro, conseguir vitrine, conseguir espaço na maior emissora, conseguir patrocínio. É simplesmente sintomático. A gente tem aí a foto de várias globais participando da campanha Mexeu com uma, mexeu com todas. Porém, na primeira oportunidade, quando o espaço delas dentro da maior emissora do país fica ameaçado, aí a gente tem que ver esse negócio aí de mexeu com uma, mexeu com todas, né? Melhor deixar a Dani Calabresa pra lá, deixa ela sozinha mesmo. A gente vai arriscar comprar briga aqui dentro da Globo? Arriscar perder o papel? Arriscar ser demitido da maior emissora do país? Não. Aí o elenco todo se reúne, né, um monte de mulheres aparecem para falar: nunca praticou assédio moral conosco. A gente tem atrizes como a Letícia Spiller, que também participa da campanha Mexeu com uma, mexeu com todas, e aí depois aparece falando: não, o Márcio Smelling é uma pessoa querida, de bom coração. Ela chegou a falar depois até que assédio na Globo é normal, que é a pior defesa que alguém poderia fazer, mas beleza. Claramente a gente não pode esperar muito dos globais, né? Aí a gente vê aquelas campanhas da emissora Eu Não Mereço Ser Estuprada, e o Márcio Smelling participando da campanha ali com vários outros globais. Porém, como a gente vê na revista Piauí, a maioria só deu entrevista com a condição de que seus nomes não fossem revelados. Então, vamos lutar pelas mulheres, vamos lutar pelas vítimas de assédio, mas sem dar um nome, né? Porque vai que a Globo não gosta e você acaba sendo demitida. Essa luta não vale tanto quanto um espaço na emissora, não vale tanto quanto um patrocínio da Boticário. Vamos com calma, né, gente? Meu pirão primeiro. Deixa eu fingir que eu me importo com os outros, mas meu pirão primeiro sempre. Aí o Adnet também, aquele cara super progressista que, se não me engano, no Roda Viva fez um monte de discurso lacrador. Foi questionado lá, inclusive, sobre o caso do Márcio Smelling. Falou que não sabia de nada, mas depois na matéria da Piauí a gente vê que ele estava sabendo. Aí ele se pronuncia de uma forma bem água com açúcar, né? Sobre o caso do Márcio Smelling, todo o meu apoio e solidariedade às vítimas. Explicou que ele não podia falar porque tinham pessoas que não queriam se manifestar, mas a ex-mulher dele já estava ali se manifestando e ele não partiu em defesa dela em nenhum momento, né? Se importa muito com as mulheres, se importa muito com essa agenda progressista, mas não o bastante para correr o risco de comprar briga com a Globo, né, Adnet? Tem sempre que calcular até onde dá para ir, o quanto dá para defender a militância sem prejudicar o próprio bolso ou a própria imagem. Isso porque eu tô falando desse bando de progressistinha covarde do Leblon, esses caras que adoram pagar de superiores morais, adoram fazer aqueles discursos prontos no programa da Fátima Bernardes ou no programa do Serginho Groisman, mas que na hora de colocar tudo isso em prática, fica quietinho. Finge que não tá vendo, finge que não é com ele, finge que não faz parte da emissora, finge que não sabe de nada disso que acontece lá dentro, ou se tenta fazer alguma coisa, pede para não divulgar o nome. São um bando de covardes interesseiros. É só isso. O discurso é puro interesse, pura demagogia, porque na prática eles se omitem, eles se escondem. Eles só querem saber de preservar a própria imagem, de preservar o próprio cargo. Não tem nada de ética, nada de moral envolvido, não. É tudo teatrinho, tudo conversinha. Mas o pior ainda é saber que, além da omissão, a gente tem a galera que pratica. E que mesmo assim vai pra grande mídia sem o menor pudor falar como se fosse um exemplo de moralidade. E esse é o caso do Márcio Smelling. Ele não cansou de bater na galera politicamente incorreta. Como a gente vê aqui, com cargo de chefia no Humor da Globo, Márcio Smelling diz: politicamente correto é um avanço. Ou então, humor mostra que com ódio e preconceito não vamos chegar a lugar nenhum, diz Márcio Smelling. E a própria Piauí, que agora trouxe à tona todo esse caso,
tinha feito uma matéria, né, o Humoristicamente Correto, como Márcio Smelling e sua equipe desafiam a tradicional comédia brasileira. Inclusive, essa matéria da Piauí foi na véspera das primeiras denúncias de assédio, se não me engano. Enfim, toda essa exaltação da imprensa ao trabalho que o Márcio Smelling vinha fazendo no Departamento de Humor da Globo, mostrando como ele era um cara incrível e, nossa, olha só o que ele defende, ele é a favor do politicamente correto, do humor politicamente correto, do humor que constrói, do amor, ele é contra o ódio. E aí a gente viu que não era bem assim, né? Na verdade, é um cara que abusava da própria posição para trair a mulher dele várias vezes, assediando outras globais, outras atrizes, moralmente e sexualmente, fazia um discurso feminista na frente das câmeras, mas no camarim botava o pau pra fora e começava a esfregar nas atrizes. E aí as mesmas atrizes também iam lá fazer discurso feminista, mas fingiam que não estavam vendo nada, porque perdeu meu lugar aqui, eu não vou, né? Inclusive, recentemente também teve aquela matéria do Léo Dias, né? Com a manchete, Oscar Magrini revela a existência de quarto do pó e do cu na Globo. Ele disse que Clay Diáconis o alertou que ele passaria pelo quartinho se quisesse entrar na emissora. E se não me engano, também teve uma outra matéria aí sobre teste do sofá que rolou. Esse tipo de coisa que assim, a gente não escuta de hoje. Fica aquela coisa meio lenda urbana, meio verdade. Cada vez mais aparecem pessoas aí confirmando que de fato isso acontece. Então assim, no mínimo, me parece bem improvável que tanta gente dentro da emissora não faça a menor ideia de que esse tipo de coisa acontece. Eu até acredito que pessoas que não trabalhassem diretamente com o Márcio não soubessem especificamente sobre esse caso. Apesar de que tem o boca a boca, né? Que os atores também interagem, com certeza rola esse desabafo de um pro outro, então sei lá, mano. E como a Letícia Spiller disse também, né? O assédio é normal dentro da emissora, então aconteceu que o Márcio foi exposto, mas pelo jeito tem vários outros lá dentro que a gente nem faz ideia e que provavelmente a galera tem muito mais medo de mexer, né, e de expor. E como hipocrisia pouco é bobagem, vamos escutar Márcio Smelling fazendo um discurso sensacional no programa do Serginho Groisman, é o Altas Horas, acho, para vocês verem que essa galera fala da boca para fora sem o menor problema. Que o importante é só sinalizar moral pro público, pra emissora, pros patrocinadores e que no fundo eles não precisam acreditar em uma vírgula do que estão falando. Até porque o que ator mais faz é decorar texto dos outros e repetir como se fossem eles falando, né? E o que o progressista mais gosta de fazer é criar um monte de textos fáceis para todo mundo sair repetindo sem a menor propriedade, enfim, só para lacrar. E aí a gente tem pérolas como essa. E a pior forma de tortura é quando a mentalidade do torturador entra na cabeça do torturado. Quando ela repetidamente, traumatizada, diz, eu estava vestida, ela assumiu o discurso do cara, como quem diz, eu não merecia porque eu estava vestida. Você podia estar com roupa que você quisesse. O que importa não é o tamanho do seu vestido, é o tamanho do caráter do desgraçado que faz uma coisa dessa com você. Pois é, palavras muito bonitas, mas depois de saber de toda essa história, fica bem complicado, né? É um discurso que envelheceu muito mal. E sabe o que mais envelheceu bem mal também? Essa sketch. Esse humor super inteligente e revolucionário da Rede Globo. Aqui, eu vou ficar louco! O ricaço entumeceu. Venha aproveitar que não é todo dia. Ricardo Ereto. A vida imitando a arte, né? Tirando a óbvia hipocrisia, né, sei lá, a ironia dessa sketch, a gente também pode observar algumas outras coisas, como apontou o Bob Nunes no seu Twitter. O que chama atenção no vídeo é que a sketch naturalizando o assédio passou de boa pela régua moral global e ninguém postou nada na época. Se fosse uma sketch do The Noite e o maluco fosse o Gentili, talvez a UOL e similares se revoltariam. Humor do bem. Por falar em Gentili, ele também não perdeu a oportunidade de criticar esse vídeo que viralizou aí nos últimos dias. E ele falou, esquecendo o assédio de lado, tem uma coisa. Ele sempre se gabava que estava revolucionando o humor, que faria humor diferente. Bicho, é só uma sketch clichê como qualquer outra. O trocadilho pobre com eletro, um tarado e as mina correndo. E a imprensa... Gênio! E o Danilo levou meio que pro pessoal essa treta porque o Márcio Smelling já tinha se manifestado detonando o Danilo Gentili, como diz a própria manchete, né? Falando que comédia não anula o Código Penal. Isso porque, sei lá, o Danilo fez uma piada que a lacração caiu matando, porque deve ter sido uma piada, sei lá, gordofóbica, qualquer coisa fóbica aí,
que estaria infringindo a lei. Na verdade, deve ter sido um negócio lá da Maria do Rosário, quando ele pegou a moção de censura, rasgou e enfiou dentro da cueca. E dá pra entender, né? Depois de ser criticado dessa forma por um cara que realmente, se tudo que ele fez aí se confirmar, estava cometendo crimes, pô, é tipo a Suzane von Richthofen te dar uma bronca e falar, você não valoriza teus pais. Não tem como levar na boa um negócio desses, né? Enfim, pra encerrar o vídeo, depois de muito tempo em silêncio, a Globo acabou se pronunciando, mais ou menos, porque não tinha como continuar fingindo que nada aconteceu. A cobrança em cima da emissora com certeza já estava bem grande, e aí eles disseram o seguinte: a revista Piauí desse mês traz uma reportagem segundo a qual a atriz Dani Calabresa foi vítima de assédio sexual e moral por parte de Márcio Smelling, ex-diretor de humor da Globo. Ao todo, a revista enumera 2 vítimas de assédio sexual, 7 vítimas de assédio moral e 3 vítimas de assédio sexual e moral. A revista conta que a Globo abriu uma investigação interna sobre o assunto e informa que Smelling deixou a empresa em agosto deste ano. Diversos veículos de imprensa repercutiram a reportagem da revista. Ouvida pela Piauí e por esses veículos, a Globo informou que investiga criteriosamente todas as denúncias de assédio e que não tolera comportamentos abusivos, mas que não pode comentar publicamente nenhuma investigação desse tipo por ter assumido com todos os seus colaboradores um compromisso de sigilo do processo, que resguarda a investigação dos fatos, denunciantes, denunciados e testemunhas. Mesmo nas hipóteses de desligamento, as razões não são tornadas públicas. Apesar desses esclarecimentos, a revista Piauí e outros veículos criticaram a Globo por não se manifestar sobre esse caso específico. Como prova de transparência, a Globo informa seu público que a íntegra da reportagem da Piauí pode ser lida gratuitamente na internet no site da revista piauí.folha.uol.com.br. Embora também não aborde em público de forma direta as acusações a Márcio Smelling, Dani Calabresa tem falado sobre assédio em suas redes sociais. O perfil no Twitter e no Instagram é @CalabresaDani. E uma entrevista em que Márcio Smelling admite erros, mas se defende dizendo que nunca cometeu assédio, pode ser encontrada no portal UOL, uol.com.br/splash. Para facilitar, na página do JN, no G1, você encontra o link direto para as reportagens, g1.com.br/JN. Pois é, basicamente eles disseram que não podem falar por questões contratuais, questões jurídicas. Ainda deram umas alfinetadas, né? Tipo, ai, nossa, e tem outros jornais criticando a emissora por não se posicionar sobre um caso tão sério e polêmico como esse. E não é pra criticar? Vai me dizer que se tivesse acontecido, sei lá, na Record, no SBT, um caso desse tamanho, ganhando toda essa repercussão aí, a Globo também não ia criticar a emissora, não ia lacrar em cima do acontecimento, inclusive, né? Dando um discursinho moral sobre como o assédio é errado. Até parece, né? Eu acho que o mais ridículo disso tudo é ver tanto a Globo quanto o Márcio Smelling se fazendo de vítima na história. Ah, estão nos cobrando, estão nos criticando, estão nos atacando. E o Márcio falando, nossa, eu traí a minha mulher várias vezes e foi muito difícil pra mim. Cara, eu juro que não é trocadilho, mas não dá nem pra acreditar que o maluco tem a cara de pau de falar um negócio desses. Enfim, esse caso, ele é revoltante do começo ao fim por todos os motivos. Primeiro que já seria extremamente revoltante só pelo assédio, que é absurdo, né? O que o cara fez ali é, mano, desumano, simplesmente. Os danos psicológicos, o sofrimento causado nas vítimas, isso já é muito, muito sério, muito grave, muito pesado por si só. Agora, fica ainda pior, fica mais revoltante quando a gente sabe que as pessoas que participaram de tudo isso, tanto as que praticaram quanto as que foram omissas, são justamente as pessoas que pagam de arautos da moralidade, da civilidade, as pessoas que lutam pelo bem, pelo amor, pelos oprimidos. Cara, é basicamente The Boys. Eu não sei se você assistiu a série, mas
é praticamente isso. Um bando de esquerdinha, lacradorzinho, progressistinha, que ganha rios de dinheiro defendendo essas pautas, fazendo merda pra caralho nos bastidores, passando pano pra galera que faz merda, evitando se expor pra não comprometer a própria carreira, enquanto a Dani Calabresa, que ironicamente, até onde eu sei, ela é mais voltada pra direita, sofre na mão dessa corja, é descredibilizada por eles, acaba recebendo uns cala-boca, inclusive a chamada da Piauí era isso, o Márcio Smelling falando o que você quer pra calar a boca, ou alguma coisa assim, né? O que mais você quer pra calar a boca, só que ela não aceitou. Ela quis comprar essa briga porque ela tem os seus princípios, os seus valores e não vai simplesmente se vender como a maior parte dos globais fazem. Mas, obviamente, o mais importante aqui não é o lado, não importa, sabe? Seria escroto, seria ridículo, seria absurdo de qualquer jeito. Só que ainda tem mais essas ironias, né? Pra completar toda a história. Mais uma vez a gente vê que algumas mulheres parece que não são mulheres o suficiente para que os progressistas se importem, enquanto outros não são sexistas, machistas o suficiente para merecer um cancelamento. Nessas horas todo mundo pega bem mais leve, né? Na hora de bater, na hora de criticar. Sleepy Giants faz vista grossa, critica com jeitinho, tentando não comprar briga, tentando minimizar tudo o máximo que der. É nojento, é repugnante. Como eu falei, por tudo que envolve essa história, do começo até o final. E é isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado da minha análise. Se você concorda com o que eu falei, dá uma força aí, compartilhando, deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber as notificações, ajudando no engajamento do vídeo, para que ele possa alcançar cada vez mais pessoas. E é claro, se você puder me ajudar pelo Apoia-se ou se tornando membro aqui do canal, mano, vou agradecer demais. Preciso muito mesmo da sua ajuda. Mas se você não tiver como ajudar dessa forma, eu já fico muito feliz por você ter assistido e mais ainda se você puder passar o meu trabalho adiante, beleza? Obrigado pela audiência, por ter ficado até o final do vídeo. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui. Não querem escutar, não sabem conversar, ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam e logo após tentam calar